Bom dia, eu me chamo Fábio Souza e nesse vídeo eu trago informações de orientação de psicodiagnóstico infantil, de orientação psicanalítica. No caso desse vídeo, eu vou abordar a supervisão pessoal. Essa pesquisa foi de um artigo de Eliana Rodrigues, do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. Eu retirei do PEPSIC, Periódicos Eletrônicos em Psicologia. Claro que fiz um resumo para poder gravar esse vídeo e apresentar esse trabalho da matéria Psicodiagnóstico do curso de Psicologia Anastácio, com a professora Edivaneide Oliveira. O tema supervisão é um dos mais polêmicos dentro da transmissão da psicanálise, uma vez que encontramos mais de uma abordagem para a supervisão, de acordo com o desenvolvimento teórico clínico que se segue. Apesar disso, a literatura sobre supervisão não é das mais vastas, principalmente se comparada à quantidade e à diversidade de outros assuntos trabalhados e publicados pelos psicanalistas. Esse dado justifica a recorrência aos autores desse tema. Mesmo entre si, porém, percebemos que a importância da supervisão é sempre enfatizada, considerada como um dos pilares da formação do psicanalista. Junto à análise pessoal e aos estudos teóricos da psicanálise, esses três itens formam o chamado tripé da transmissão da psicanálise. As publicações existentes se ocupam muitas vezes de aspectos burocráticos de sua formalização institucional ou de problema de ordem técnica, como, por exemplo, a discussão de quem estaria habilitado a fornecê-las, ou dos procedimentos que deveriam presidir a aceitação de sua demanda, mas pouco se discute sobre seus aspectos mais relevantes. No entanto, sua prática é importante, a tal ponto que ela é sempre procurada pelos jovens analistas, estejam eles vinculados ou não a uma instituição psicanalítica. Embora se saiba que o movimento inconsciente nunca cessa e que não há procedimento capaz de revelar por completo aquilo que determina a tônica da relação do sujeito com o mundo, a prática da supervisão tem sido reconhecida como um dos alicerces capazes de complementar o suporte que a análise pessoal fornece ao trabalho do analista. Mas ficam as perguntas, afinal, em que consiste e para que serve a supervisão? Quais são seus fundamentos? O que leva um psicanalista a procurar outro fora do contexto da análise pessoal para falar de sua prática? O que caracteriza a demanda para a supervisão? Qual é o seu efeito formador? Qual foi a sua origem histórica? Para abordarmos, última pergunta, vemos que o nascimento formal da supervisão aconteceu no primeiro Instituto de Formação de Analistas, fundado por Karl Abraham e Max Eichmann, em 1920, em Berlim, segundo Eichmann, Congresso de Bedinghofen, International Journal of Psychoanalysis. Tivemos a oportunidade de constatar a que ponto o analista que sai de sua análise supostamente terminada acha-se desamparado ao se encontrar diante de um paciente. Eichmann, nesse momento, a supervisão deveria se endereçar, sobretudo, à aprendizagem da técnica analítica. O termo supervisão aparece escrito por Marx pela primeira vez no relatório da clínica em 1922. No entanto, sabe-se que, antes dessa data, a procura de uma interlocução para o trabalho clínico ocorria de forma espontânea, independentemente da existência de uma prática sistematizada no qual esse dispositivo pudesse ser usado. Freud, por exemplo, como fundador da psicanálise, não podia contar com o auxílio de um supervisor. Contudo, podemos ver que era frequentemente em sua prática a reavaliação de seu trabalho junto a seus pacientes. Sabe-se que o lugar do terceiro entre ele e seus analisando era muitas vezes desempenhado pela escrita de sua obra. Sua extensa correspondência com Fliess deixa ver que Freud, em alguns momentos, avalia tanto sua autoanálise quanto sua relação com um dado paciente. Então, vemos que ele próprio foi uma das vezes procurado por seus discípulos para um trabalho que se aproxima muito do formato do que se entende hoje
por uma supervisão. Voltando da clínica de Berlim, ela foi criada para tornar o tratamento analítico acessível a um grande número de pessoas, independentemente de sua condição sociofinanceira, tendo se constituído um centro de formação em psicanálise, onde havia um grupo de ensino dirigido por Karl Abraham. O trabalho prático era considerado como parte importante da formação. Mas Edgerton, nesse mesmo relatório de 1922, relata sua dificuldade em definir como se daria essa prática clínica, o que parece estar relacionado ao fato de permitir que analistas pouco experientes tomassem pacientes em análise. A supervisão era então exercida para limitar os riscos desse trabalho. Sua função era exercer um controle sobre o atendimento a fim de garantir a qualidade. Daí vem o nome de análise de controle, que é também usado para se referir à supervisão. Essa posição, porém, nunca foi admitida sem qualquer crítica por parte dos próprios analistas, supervisores, embora a discussão sobre o controle ainda existia nos dias de hoje. Um autor como Conrad Stein, principalmente entre os autores franceses, muito se flexibilizou a respeito dessa prática, à medida que as condições de transmissão da psicanálise puderam ser compreendidas como diferentes das outras. Aprendizagem. Percebeu-se, portanto, que as extensas narrativas das sessões informam mais a respeito do analista e de sua própria análise do que de seu paciente, pois os atendimentos são relatados tal como o analista pode escutá-lo. Essas constatações não passam, contudo, imunes às divergências presentes no movimento. Algumas considerações divergentes surgiram dessas discussões, entre as quais se encontram as ponderações da escola psicanalíticas da Hungria, cujo representante máximo foi o Sándor Ferenczi, que valorizava a supervisão como um instrumento para analisar a contratransferência do candidato a analista. A contratransferência se define como o conjunto das manifestações do inconsciente do analista relacionadas com as da transferência do seu paciente. Logo, o pensamento de Ferenczi diferencia daquele da IPA. Uma seguidora sua, Vilma Kovacs, pertence à IPA em 1936. Manifestou-se contra um modelo de supervisão que julgava superficial a instrução e o aprendizado da técnica. Deveria passar por diferentes supervisores, pois assim poderia aprender uma variedade de métodos. A supervisão deveria ser conduzida pelo próprio analista, do candidato a qual poderia lhe ensinar o manejo de sua contratransferência, ponto sobre o qual a supervisão deve incidir. Segundo seu ponto de vista, a supervisão funciona como um outro lugar da análise. Em suas palavras, sua posição pode ser assim definida: o reconhecimento dos afetos na contratransferência. É o essencial do ponto de vista da formação. Essa concepção de supervisão, no entanto, não encontrou sustentação no meio psicanalítico da época. Na verdade, dois problemas se verificam nessa posição. O primeiro é a manutenção da dificuldade em caracterizar as especificidades da supervisão e as da análise pessoal. Em segundo lugar, está a introdução do conceito pouco preciso de contratransferência, que tende a trazer confusão entre o que podemos chamar de infortúnios ou desventuras do ato analítico, ponto central da supervisão, e o que se entende geralmente por atuação do analista. Foi somente depois da segunda década do século XX, com o aprofundamento da teoria de Lacan, que a temática da supervisão vai ganhar mais peso teórico. Ao se separar da IPA, Lacan funda a Escola Freudiana de Paris, onde, sem limitação institucional, procura instaurar o seu laboratório de psicanálise, anulando todas as regras de uso clássico até então e explorando as diversas formas possíveis de tratamento, supervisão, seminários, etc. Em sua ruptura doutrinária e jurídica com a IPA, Lacan fez um estudo simples e democrático, com a qual anunciava seu desejo de construir
uma instituição verdadeiramente freudiana, que tivesse liberdade, né, política do inconsciente. Dessa forma, os membros da escola não teriam contas a prestar. Podiam escolher seus analistas, não se submeter ao divã, nem solicitar garantias à instituição. O que romperia com a necessidade do membro de ter sua prática clínica reconhecida e avalizada, do tipo universitário, nem de um doutorado ou de outro diploma qualquer, mas de uma política especificamente freudiana da formação. Na escola lacaniana, embora a supervisão não seja uma prática controlada, não havendo carga horária obrigatória, nenhuma lista de analistas, de datas que devem ser procurados como supervisores, a supervisão não é imposta, mas se impõe como dever ético. A busca do analista, por mais de um supervisor, possibilita que ele experimente diversas modalidades de supervisão e diferentes estilos de condução de tratamento. Trabalho contínuo. A supervisão estabelece uma ponte entre a experiência clínica da psicanálise e seu estudo teórico. Tendo isso em mente, percebe-se que a função da supervisão pode surgir de forma bem nítida em sua formação. O psicanalista se acha continuamente dividido entre o saber da teoria psicanalítica, que lhe é oferecido pelos seminários, grupos de estudos, leituras pessoais, etc., e o não saber por meio do qual a experiência clínica se produz. Essa divisão corre o risco de desorientar o analista em sua prática, fazendo com que o saber da teoria interfira na posição de não saber, sem a qual a clínica é impossível. A supervisão é um dispositivo que se insere precisamente nesse lugar intersticial de articular o saber ao não saber, pelo qual se revitaliza a experiência clínica e reabre-se o seu campo particular de ação. A supervisão articula a universal da teoria, o particular da clínica, e reabre o lugar da escuta, isto é, o lugar do analista para que a subjetividade em questão. Coutinho fala que a supervisão é o único dispositivo da formação do analista, que traz em si uma dimensão estritamente didática. Todavia, trata-se de uma didática muito singular, no qual se deve mostrar que o saber precisa ser jogado fora na experiência analítica, pois esta é uma experiência de apreensão da verdade em seu estado nascente, e não de referência a um saber sabido. Trata-se, em vez disso, de um saber não sabido, no cerne da psicanálise. E se é verdade que há um saber do analista, este talvez possa assim ser definido: o psicanalista sabe o que o sujeito sabe, sem saber que sabe. Coutinho Jorge fala também de uma dimensão pouco explorada da supervisão, que traz o analisando como o primeiro supervisor. Isso teria acontecido entre outras vezes, certamente com Freud e sua paciente M. von N., quando ela lhe diz que não deveria perguntar de onde provinha isso ou aquilo, mas que deveria deixar que ela contasse o que tinha para dizer. A paciente orientou o analista a fazer o que tinha a fazer. Esse fato ocorre com certa frequência. Isto só mostra a importância de aprender a aprender, que está no núcleo da formação do analista, e é uma das formas pelas quais se manifesta o desejo do analista, o desejo do saber. Bem, eu vou ficando por aqui. Quero dizer que essa pesquisa foi do artigo, como eu falei lá em cima no vídeo, de Eliana Rodrigues, né, do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. Obrigado, meu nome é Fábio Souza, fico por aqui.